O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, o nosso programa tem, ao longo destes mais de 11 anos de existência, levado até você informação de utilidade pública, e você que nos acompanha, nos prestigia com a sua valiosíssima audiência, já se acostumou em também ter a oportunidade de acompanhar os nossos esclarecimentos, as nossas análises, as nossas reflexões acerca daqueles assuntos que se destacam na agenda municipal. Por vezes tratamos de assuntos variados, diversos, multidisciplinares, mas a essência do programa Cidade Real, daí inclusive ter este nome, é tratar daqueles assuntos que, por vezes, inclusive, incomodam e afligem a sociedade friburguense. Por conta de termos sido uma cidade criada por um decreto real, o nome Cidade Real leva até você, semanalmente, a oportunidade de você entender melhor essa dinâmica e este cenário que se estabelece diariamente, sobretudo por decisões, por entendimentos, por interferências da administração pública. E nesse viés, teremos a oportunidade, nesta edição, de tratarmos mais uma vez de um assunto que tem tomado a preferência de todas as mídias no que se refere ao sistema de transporte coletivo municipal, que recentemente teve, juntamente com a participação do poder concedente e da concessionária, novas situações acordadas entre as partes. E aí temos que observar e entender o aspecto do reajuste tarifário, da compensação financeira que será efetuada pela administração pública mensalmente para compor a tarifa plena que a fórmula que havia no contrato estabelece. Enfim, temos inúmeras questões que precisam ser esclarecidas à população. Mesmo que você não seja usuário direto do sistema de transporte coletivo, certamente na sua convivência, quer seja familiar ou profissional, você mantém contato com pessoas que usam esse sistema e precisam entender tecnicamente esse aspecto. Como uma agência reguladora municipal dos serviços concedidos poderia fazê-lo? E torna-se inadiável e improrrogável uma decisão dos poderes constituídos para que seja criada uma agência reguladora municipal dos serviços concedidos. Nós temos, como convidado que aqui está bem conhece, várias concessões de nosso município. Água e esgoto, limpeza urbana, transporte coletivo, operação de rodovia, funcionamento de teleférico, operação também dos terminais rodoviários, iluminação pública, entre outras, que precisam ter um mecanismo, um organismo para justamente tratar tecnicamente dessas questões que se referem a cada uma delas. Trata-se de questões técnicas que têm que ter entendimento compatível e não ficarem refém, por vezes, de manifestações político-eleitoreiras, como temos observado, até porque começa a se aproximar aquele momento muitíssimo, eu diria, delicado do palanque eleitoral, que certamente já começa a ser montado visando o pleito de outubro do próximo ano. Ou seja,
por se tratar de situações que interferem diariamente no cotidiano do usuário, do consumidor, do assinante, nós precisamos ter um organismo que regule todas essas questões. A criação dessa agência, que eu já venho aqui trabalhando e defendendo há muito tempo, torna-se absolutamente inadiável e improrrogável. Trata-se, inclusive, de questão de, eu diria, melhor entendimento e equilíbrio entre poder concedente, concessionária e usuário, qualquer que seja a prestação do serviço público. O momento é este. O momento é de entendermos que esses aspectos que envolvem essas relações, quaisquer que sejam as concessionárias, precisa ser tratado tecnicamente. Obviamente que tem que entender o poder decisório e o ato discricionário do poder concedente. Mas as questões, pela sua complexidade, pela sua multidisciplinariedade e outros aspectos, precisa ser abordado, analisado, estudado e regulado por câmaras técnicas específicas para todas as concessões. Não há outra alternativa, até porque você já deve ter ouvido falar da Agência Nacional de Águas, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Agência Nacional de Telecomunicações, da Agência Nacional de Aviação Civil, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, entre outras, incluindo a Agência Nacional de Saúde, que foram criadas para promover esta regulação. Se funcionam adequadamente ou se afastam das suas propostas é outra discussão, mas existem. E o nosso município poderia, a exemplo de outros municípios brasileiros, tomar a mesma iniciativa, tomar a mesma decisão, para que também pudéssemos ter esta situação bem equacionada. Até porque, se você comparar com os municípios da nossa região, nenhum outro tem essa peculiaridade de termos esta prestação de serviços públicos sendo administrados, operados e, eu diria, oferecidos à população friburguense. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, que é a santa protetora do nosso convidado. Eu que procuro sempre fazer uma pré-entrevista antes dos programas, ele me revelou, inclusive se emocionou, ao falar da sua devoção de Santa Rita de Cássia, o que realmente nos torna devotos, fervorosos desta santa, que é a protetora das causas impossíveis. Sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente também do estúdio Rafael Jacu, que o convidado já se esmerou em conhecer a sua biografia e está absolutamente encantado pelo nosso inspirador, mestre, comendador, colega engenheiro Rafael Luiz Siqueira Jacu. Neste dia 19 de agosto de 2019. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis.
Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, sobretudo, mantendo o objetivo deste projeto, que é levar a você, semanalmente, informação de utilidade pública. E, entre tantas, nesta edição, temos a oportunidade de esclarecer aspectos que, por vezes, passam desapercebidos ou pela desinformação ou pela leviandade e que não são dados as devidas repercussões e esclarecimentos a você, usuário, que é quem paga toda esta conta. E por conta deste item de pauta, nesta edição, temos a satisfação de receber Paulo Antônio Carrilho Valente, diretor da Nova FAOL, que vem aqui justamente abordar esses aspectos. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem muito honradas com a sua presença. Seja muitíssimo bem-vindo. Mais uma vez, Uri, em nome da diretoria da FAOL, da concessionária, em meu nome, agradeço muito a você e a diretoria, a produção aqui da TV Zoom, pelo espaço, pela oportunidade que nós temos ímpar de apresentar à população todo esse cabedal de informações que nós temos para passar. Como você bem disse na sua introdução, muitas vezes as coisas não são bem explicadas à população e é preciso que as pessoas vão se acostumando com a forma como funciona o sistema de transporte, como é calculada a tarifa, como tudo isso é regulado, que eu acho que isso fica muito mais claro para todos, essa transparência que a gente procura dar, a informação real, como o nome do programa, a gente dá informação real para as pessoas, sem enrolar, sem esconder dados, sem nada. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de transparência, a população precisa saber como funciona o sistema de transporte da cidade, como ele é regulado, como se calcula a tarifa, quais são as dificuldades que o sistema enfrenta, qual o impacto da imobilidade urbana dentro do funcionamento dos ônibus, tudo isso. Então, lhe digo que sempre vir aqui é muito bom para a gente poder apresentar tudo isso, falar sobre o assunto, aprofundar a discussão. Confesso que já estava com saudade, que já há um tempo que eu não vim aqui poder falar. Entendeu? O reconhecimento na rua já diminuiu. E cada vez que eu venho aqui, é bem interessante, porque depois eu ando pela rua e as pessoas sempre de forma assim, muito agradável, respeitosa, mesmo quando fazem críticas, quando fazem alguma reivindicação, sempre fazem uma referência. Olha, eu te vi no programa do Zuri, e a gente sempre fala, então, conversa, então você abre portas com o seu programa. Você permite essa aproximação com a população pelo seu programa, que depois se estende na rua. Então, em nosso nome, agradeço muito aí por essa oportunidade e me coloco aqui à sua inteira disposição. Sem dúvida, a população, caro companheiro, agradece essa postura. Eu já tive a oportunidade de lhe dizer que em edições anteriores nós tínhamos dificuldade em ter a presença dos controladores da empresa de transporte coletivo por entenderem que era uma estratégia adequada. Mas desde que o atual grupo assumiu, a postura tem sido muito diferente, de se apresentar, de conceder informações, de abrir a caixa preta, sim, que é a alcunha da empresa, já historicamente no município se trata a concessão de transporte coletivo como caixa preta,
E esta informação faz toda a diferença. E assim, por ter tido a oportunidade de estar lhe entrevistando pela 7ª vez, segundo o Data Maurer, que é o meu banco de dados que faz esse controle, tenho acompanhado esta postura extremamente interessante. Por vezes, ou na maioria das vezes, essa relação compulsória ela não é bem esclarecida pela falta de informação. Isto posto, e diante do recente reajuste tarifário, que faz parte, inclusive, de um acordo entre poder concedente e concessionária, que envolve outros aspectos, queremos ouvi-lo. Sim. Começando de maneira bem didática. Este reajuste de R$ 3,95 para R$ 4,20, valor a ser pago na roleta dos ônibus, mas que na realidade chega a R$ 4,40 por conta da compensação do poder concedente. Exatamente. Se justifica de que maneira? Qual é o instrumento jurídico que garante este reajuste? Bom, a concessão ela se dá a partir de uma licitação que foi feita já 11 anos atrás e que a FAO sagrou-se vencedora e que gerou o contrato de concessão. É um contrato assinado entre a prefeitura e a concessionária. A prefeitura tem a obrigação de prestar o serviço de transporte à população. É obrigação do poder público. Do poder público. Ok. Aí se chama de poder concedente. Por quê? Ele, entendendo que é melhor terceirizar esse serviço, ele faz uma concessão, por isso nós somos concessionários, ele faz uma concessão desse serviço através de um processo de licitação, onde o governo estabelece as normas, o poder concedente estabelece as normas que vão reger esse contrato ao longo do seu período de duração. Dentre essas normas é previsto o quê? Não é o aumento de tarifa, tem que ser feita a análise do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ou seja, esse contrato ele tem que se pagar dentro da forma que está prevista inicialmente e que foi acordada entre as partes. E existe uma fórmula para cálculo desse reequilíbrio. E que fórmula é essa? Resumidamente, são mais de 80 variáveis, mas eu vou te colocar como as básicas, as que pesam mais. Você vai analisar, primeiro, quanto custa operar esse sistema, tá? Colocando aí custo da mão de obra, custo da renovação de frota, de investimento nos ônibus, de investimento na garagem, onde se dá manutenção, administração e nos equipamentos que você tem que ter, seu investimento em pessoal, contratação de pessoal, treinamento, custo de férias de 13º, tudo isso. Aí entram pneus, peças, acessórios, o combustível, óleo lubrificante, os impostos que incidem sobre o contrato. Então, tudo isso gera uma cesta de custos, que é o custo final. Olha, operar o sistema custa tanto. E quem paga por esse sistema? Quem paga é o usuário pagante, certo? Então, qual a conta que você faz? Olha, custa, por exemplo, 100. Tem 100 pessoas que pagam, cada uma vai pagar R$1. Se fosse o caso de ser R$100, dividido por 100 pessoas. Então, é simples assim. Existe uma fórmula estipulada pelo poder concedente e que prevê a análise anual. Esse reequilíbrio tem que ser calculado todos os anos. Isso está previsto lá dentro do contrato. E se é um contrato firmado por ambas as partes, ele tem que ser seguido. Então, ele sendo seguido, ele indica que todos os anos nós vamos ver qual é o custo médio de operação do sistema, quantos usuários estão pagando pelo sistema, que é uma coisa que varia também, certo? Historicamente, vem havendo uma queda no número de pagantes e um crescimento do custo da operação do sistema, não só em Friburgo, isso em todo o país, tá? Não é um fenômeno friburguense, é de outras cidades vizinhas, é do estado, de outras cidades de outros estados, e isso reflete em quê? Na necessidade do reajuste da tarifa, que normalmente, por conta disso que eu falei,
é reajustada para cima. Então, o que é que pesa nisso, por exemplo? A quantidade de pagantes. Ela vem caindo, sim, ao passo que vem crescendo a quantidade de gratuidades, certo? Então, quanto mais pessoas andam sem pagar, porque elas geram um custo para andar do ônibus. Ela não paga, mas ela está andando. É necessário colocar o ônibus. Elas são levadas em conta na hora de se calcular que tipo de ônibus você coloca, que frequência você tem que dar na linha, qual o intervalo médio dos ônibus. Tudo isso é levado em conta, só que o rateio é feito pelos demais. Então, é isso que tem que ser esclarecido à população. Quem paga pelo serviço? Quem paga não é a concessionária, quem paga não é o prefeito. Quem paga realmente é o usuário pagante. Só que tem que se medir o quê? Que nível de serviço que se quer. Se você quer um serviço de excelência, por exemplo, aqui, o ônibus com ar-condicionado, ele tem um custo maior do que o ônibus sem ar-condicionado. Ele consome mais combustível do que um ônibus sem ar-condicionado. Isso reflete na tarifa. Você quer ter todos os ônibus novos, com idade máxima, por exemplo, de 5 anos. Estou supondo aqui, não é o caso nem do edital agora. Existe um custo, porque a depreciação desse veículo tem que ser feita num prazo menor. Então, isso encarece. Se eu tenho um aumento salarial, vou te dar o exemplo de que nos últimos 2 anos, em 17 e 18, nós demos aumento de salário sem que houvesse o repasse para a tarifa. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E nós aqui pedimos o que a prefeitura, dentro desse aspecto todo legal. Já em março de 2018, 12 meses, respeitamos o prazo de 12 meses entre o último aumento concedido, ainda antes da nossa administração, esperamos os 12 meses, apresentamos a planilha de custos, com tudo lá explicado certinho, não houve o aumento, passou um tempo, a gente foi lá e corrigiu até o valor, porque o combustível disparou de preço, a gente foi lá, solicitou um reajuste antes de sair o próprio reajuste, depois uma terceira vez isso foi feito, até que, como não houve aí, por parte da prefeitura, uma ação no sentido de se cumprir o contrato, se entrou com uma ação na justiça, que você citou, que essa ação, sim, então essa ação está tramitando, mas houve o entendimento por parte da prefeitura que realmente, para que sejam feitos mais investimentos, né, em frota, investimentos na comunicação com o cliente, investimentos em recursos humanos, que é necessário se promover o equilíbrio, até porque isso é contratual. Não foi a atual administração que estabeleceu o contrato, nem pela empresa, nem por parte da prefeitura, mas é um contrato que deve ser honrado por ambos. E nessa linha, nessa vertente do reajuste tarifário, na realidade uma das parcelas que foram pactuadas entre poder concedente e concessionária. Sim. E, evidentemente, de comum acordo, porque assim foi entendido. Quais são as outras remunerações, quais são as outras compensações do poder concedente, poder executivo, para a concessionária, de forma que haja a retomada do equilíbrio econômico-financeiro? Bem, o que é que houve por parte do governo e da empresa? Foi feito um acordo em que houve a comprovação, através da documentação apresentada e auditada, de que o custo hoje para a manutenção do sistema é de R$ 4,41 por passageiro pagante. Não é por passageiro transportado, por passageiro pagante. E esse valor, então, se discutiu, se analisou, se demorou bastante tempo se verificando isso, e chegou-se à conclusão que isso é a tarifa que custa o serviço, entendeu? É a tarifa para a operação do sistema. Mas a prefeitura entendeu que era um valor elevado para ser repassado diretamente para a população. Só que aí você cai num impasse, porque, tá bom, o valor é caro para ser repassado para a população, mas é necessário para que o sistema seja mantido e possa continuar evoluindo, melhorando. Então, o que é que a prefeitura entendeu? Até numa solução que eu considero bem inteligente. Ele está repassando para a população parte desse custo, são os 25 centavos do aumento da tarifa. E para o restante, para cobrir a diferença para esses 4,41, ele está utilizando dinheiro
do Fundo de Compensação Tarifária, que é o quê? Um fundo criado na gestão anterior da Prefeitura, foi a Lei Complementar número 78 de 2013, quer dizer, já lá vão 5 anos e meio, 6 anos praticamente, e esse valor desse fundo foi criado justamente para promover a modicidade tarifária, para fazer o quê? Com que, no caso de necessidade de um reajuste, não houvesse um impacto tão grande sobre o usuário. Então, passou a se utilizar essa diferença. Daí vem esse valor de R$300 mil que será pago pela Prefeitura. Esse valor é a diferença entre a tarifa operacional do sistema e a tarifa que será paga pelo usuário. Então, isso vem como um subsídio. Subsídio que aqui em Friburgo pode ser novidade, mas que já existe em São Paulo, em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, uma série de cidades que existe no mundo todo. Entendeu? Por quê? O transporte urbano ele é caro. Em essência, um sistema de metrôs, um sistema de trens é caro de se implantar, mesmo um sistema de BRTs. Então, o que acontece? Parte é arcada pelo usuário pagante, parte arcada pelo poder concedente. Mas ele utiliza impostos, sim. Tem países em que a tarifa de luz contém lá um percentual que todos pagam, todos utilizam a iluminação elétrica, e esse valor é destinado ao custeio do sistema de transporte. Então, ele paga parte do sistema e a população que usa paga para utilizar. Então, toda a sociedade, utilizando ou não, paga pela criação de um sistema de transporte coletivo, que tem reflexo na mobilidade urbana, tem reflexo na diminuição da poluição atmosférica, tem uma série de reflexos que beneficiam toda a sociedade, diminui os engarrafamentos, tudo isso. Mas aí quem utiliza paga um complemento, que é a tarifa, entendeu? Então, de uma certa forma, a sociedade custeia a implantação e o outro paga, digamos, a operação do sistema. Então, isso é como funciona. Aqui em Friburgo se estabeleceu isso, era uma lei que já existia aí há mais de 5 anos e que agora passa a ser cumprida. O que é previsto também dentro da lei orgânica. Existe na lei orgânica o princípio de se buscar a modicidade tarifária. Então, a Prefeitura está fazendo o quê? Ela tem o dever de fornecer o transporte. Ela fornece. Ela entende que tem que dar um subsídio para custear. Pessoas aqui já me deram o exemplo de Maricá, de Campos, de Macaé, tarifa R$1. A tarifa não é R$1. A tarifa ela custa muito mais do que isso. Só que a Prefeitura lá banca 70%, 60%, 50% do custo e vem esse R$1 que a população paga. É como o restaurante a R$1. Você vai lá e almoça R$1. Todo mundo sabe que custa mais do que R$1. Mas o governo paga com os impostos que toda a sociedade paga. Não existe almoço grátis, não mesmo existe. que custe R$1. Agora, ainda nesse aspecto do entendimento entre poder concedente e concessionária, que passou por momentos extremamente complicados, extremamente sensíveis, porque mesmo com essa contextualização, havia certa dificuldade, me parece, do poder concedente em entender esses aspectos. Daí a nossa defesa para a criação de uma agência reguladora municipal dos serviços concedidos. Cabe. Até porque, citando ainda o meu já conhecidíssimo editorial, que é bastante conhecido, nós tivemos em Nova Friburgo 2 experiências muitíssimo interessantes. A primeira concessão de serviços públicos que aconteceu no Brasil foi em Nova Friburgo para a operação do que era conhecido terminal rodoviário Leopoldina, onde hoje funciona a Defesa Civil. Ali foi criada uma situação para exploração daquele espaço, voltado, sobretudo, para o transporte coletivo em viagens interestaduais. E também tivemos a primeira empresa telefônica de Nova Friburgo, também nesse mesmo viés. Que o nosso atento convidado, inclusive, que tem grande poder de observação, já constatou isso pelas ruas da cidade. Na cabeceira da ponte,
ali do Suspiro. Cabeceira da ponte do Suspiro. Nós verificamos 2 tampões, aqueles tampões de ferro, Sim. que tem lá a marca da companhia telefônica. É TNF. É TNF, Empresa Telefônica de Nova Friburgo. Exatamente. Eu já verifiquei isso, um historiador aqui de Friburgo fez essa referência e eu caminhando ali pela região fiz questão de ir até lá e até de fotografar. Fotografou. É uma coisa histórica, está perdida ali, mas é bem interessante. Marca esse momento. Marca, sem dúvida. Então, essa agência poderia dirimir todas essas dúvidas. Agora, também, companheiro, nesse aspecto da composição, da negociação legítima, republicana, a empresa também está obrigada a determinadas situações, como, por exemplo, a desistência de buscar esse reajuste no Poder Judiciário. Houve ali um entendimento entre as partes para que a questão ficasse pacificada? Não, o que houve ali foi o seguinte, vamos dividir em 2 fases. A primeira fase é o quê? Eu preciso da minha subsistência, eu preciso manter o sistema funcionando. Então foi feito esse primeiro acordo. E existem outros itens em discussão, como, por exemplo, esse período que ficou sem aumento e que era previsto. Então, ele gerou um déficit para a empresa. Então, a coisa é pública, está lá um processo nosso, solicitando que se analise esse período, o valor que deixou de entrar para o sistema, para custeá-lo, que gerou dívidas, que gerou problemas. Então, o que a gente tem que fazer? Está em estudos agora, existe um processo administrativo que está tramitando, que está se analisando, bem, como fica esse período que não teve a cobertura. Isso foi requerido pela empresa na ação judicial. E dentro dessa negociação que vem sendo conduzida com a Prefeitura, houve a suspensão, o pedido de suspensão do processo por 90 dias para que haja a continuidade dessa negociação. Esse entendimento extrajudicial. É um entendimento extrajudicial que será submetido à Justiça para que possa se acertar tudo isso aí, para que possa haver uma continuidade do serviço e para que todas as contas de custeio desse sistema estejam em dia, tudo possa ser resolvido. Então, isso continua sendo feito aí em conjunto com a Prefeitura, com as equipes técnicas aí de lado a lado para analisar. É um estudo que tem uma grande envergadura, que a gente precisa analisar. São dados auditados, muito bom. São verificados ali por ambas as partes, isso está em andamento e na hora que isso for resolvido, eu tenho certeza, haverá o respaldo da Justiça aí para que a gente possa continuar realizando aí os investimentos necessários para a renovação de frota, investimentos em tecnologia. Uma coisa que a gente quer aprimorar muito é a nossa comunicação com o usuário. E aí eu preciso fazer uma pequena parada, amigo. Pois não. Já acionando aqui o botão da campainha, como se estivéssemos dentro de um carro ou ônibus. Sim. Para fazermos o nosso break comercial. Existem outros assuntos que precisam ser tratados, não só no que se refere aos investimentos, mas a gratuidade, a licitação, as pretensões da empresa de participar desse certame, enfim, qual é o desenho que temos a partir deste momento? E um outro aspecto que também precisamos ouvir o ilustre diretor da Nova FAO, acerca das recentes contendas com o Poder Legislativo, que movimentou certamente ânimos, trouxe situações ao conhecimento público de certo destempero, o que não cabe neste momento. Cautela e canja de galinha não fazem mal para ninguém, a não ser para a própria galinha, por motivos óbvios. Então, nós precisamos entender este cenário, até porque a situação ainda continua muitíssimo sensível. Precisamos acompanhar e entender os próximos movimentos, até porque o sindicato da categoria anuncia a possibilidade de uma greve no setor. Nós trataremos disso logo a seguir. Muito bem.
Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Ligue 0800 765 5517 e descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez com operação técnica de Rafael Guimarães, que substitui o titular da função, Marconi Júnior, que está desfrutando de merecidas férias. E por conta desse ineditismo, não pude, anteriormente, lhe fazer aquela convocação, se é que assim me é permitido, e mais com caráter de convite, para se afastar do seu controle remoto. É o bordão que eu sempre utilizo antes do intervalo comercial, mas é assim mesmo. Afaste-se do seu controle remoto, continue nos prestigiando, assistindo esta gravação, esta edição inédita, porque teremos, inclusive, informações absolutamente, eu diria, ainda não divulgadas. Vale acompanhar atentamente, sobretudo você, usuário, que paga esta conta. Seguindo a pauta, estamos aqui conversando com o diretor da Nova FAO, Paulo Antônio Carrilho Valente, que novamente vem prestar oportunos esclarecimentos acerca de toda essa questão. E não se resume tão somente a pauta aos aspectos tarifários e de compensação econômica financeira. Existem várias outras questões que serão tratadas no programa Cidade Real. Aqui você tem informação de utilidade pública, como também deveriam ser as demais relacionadas às outras concessões. Eu já disse por inúmeras vezes, especialmente quando recebo aqui representantes de concessionárias, que Nova Friburgo experimentou a primeira prática, a primeira situação de concessão de serviço público há décadas anteriores, quando a operação do terminal rodoviário Leopoldina, que hoje abriga a Defesa Civil, entre outros órgãos, foi concedida à iniciativa particular. Também tivemos a primeira empresa telefônica do país funcionando em caráter privado aqui em Nova Friburgo. E me parece que você já pôde constatar isso, inclusive fotograficamente. É verdade. Depois de lhe ouvir falando, eu acho uma coisa histórica, e fui verificar em loco os tampões de ferro que tem lá a inscrição ETNF, Empresa Telefônica de Nova Friburgo, que ficam na cabeceira da Ponte do Suspiro. Na cabeceira da ponte? E verifiquei e fotografei que realmente eles estão lá. Sensacional. Agora, se você me permite, antes de entrarmos na segunda parte, na questão mais séria... Permissão concedida. Eu tenho reparado, assistindo pela TV, e hoje aqui, pessoalmente, que você começou a dividir o cenário com esta orquídea, que me chamou a atenção. Eu gostaria de saber por que dessa importância que está sendo atribuída tão grande a esse vaso de orquídeas. É nesse momento... Uma pausa, descontração lógico, evidentemente do programa. que sim. Eu peço desculpas. Não precisa se desculpar, até porque, nesse momento,
eu estou reabastecendo meu copo com água porque... E eu já peço a gentileza de também reabastecer o apresentador e o entrevistado também sentem sede. E aí, evidentemente, que fazemos isso sem nenhuma dificuldade. Mas veja e ouça. Esta belíssima orquídea, que terá o take da atenciosa repórter cinematográfica Jussara Conceição, faz parte inseparável do cenário do programa Cidade Real. Me foi oferecida em outra época e aqui permanecerá por muito tempo. Somente se destinando a uma outra pessoa, quando assim houver esta ocasião. E será devidamente entregue à queridíssima Michele Combat, que você muito bem conhece, mulher extraordinária, fantástica, inteligentíssima, atraente, sedutora, entre outros inúmeros talentos, sensível, solidária, parceira e que, eu diria, conquistou o coração apaixonado e romântico deste apresentador. Trata-se de alguém que me inspira diariamente e faz parte da minha vida, das minhas 24 horas que Deus me concede como dádiva para a minha existência. Então, queridíssima Michele, sinta-se já a proprietária desta belíssima orquídea. Amigo, estou sem palavras aqui. Ficou melhor do que a versão anterior. Ficou melhor do que a versão anterior. Ficou melhor que a versão anterior. Parabéns. Parabéns a Michele também. Parabéns a Michele. É. E a você também, porque eu percebi que você ficou emocionado. Eu fiquei. Olha, eu vou ver depois a gravação, eu vou anotar tudo isso. Vai falar para a dona Renata. Ah, sensacional. Pela citação, quero também remeter um beijo fraternal, um abraço carinhoso à queridíssima Renata Takeda, que nos acompanha com a sua valiosa audiência nesse momento. Ela que é companheira inseparável do amigo Paulo Valente, pessoa também inteligentíssima, extremamente observadora e que está assistindo com muita atenção a gravação desse programa para depois promover as devidas correções e ajustes de conduta ao seu marido. Amigo, começamos já na contagem regressiva. E estávamos tratando desses aspectos no bloco anterior, relacionados justamente ao acerto, ao acordo que foi feito. Além daqueles citados, algum outro foi previsto? Quais são as exigências do poder concedente à concessionária neste acordo que eu diria pacífico? Olha, Zuri, o que há hoje, no primeiro momento foi feito aí o acerto da questão da tarifa, que era aquela coisa com mais urgência, porque temos a necessidade de manter a operação do sistema aí equilibrada e está se analisando a questão da dívida que havia com relação a impostos da empresa. A empresa tem um entendimento também de que esse período sem a remuneração também tem que ser questionado. E a gente continua com a equipe da Prefeitura, a equipe técnica da Prefeitura, a da empresa, os seus departamentos jurídicos, a Procuradoria, com o jurídico da empresa, analisando diversas questões que envolvem ainda esse contrato de concessão que está em vigor. Então, estamos analisando isso e acreditamos que essa ação que havia da empresa contra a Prefeitura está suspensa aí por 90 dias para que a gente possa fazer essa análise. Em entrevista concedida pela sua pessoa ao jornal Voz da Serra e que foi devidamente divulgada na edição do dia 16 de agosto, também conhecido como última sexta-feira, o ilustre diretor esclarece vários aspectos. E você que não tomou conhecimento, vale acessar a edição online do jornal Voz da Serra no site www.jornalvozdaserra.com.br, avozdaserra.com.br e tomar conhecimento em inteiro teor. E entre
as suas abordagens, uma chama bastante atenção, em que você cita a seguinte afirmação, abre aspas, aumento da passagem se deve ao excesso de gratuidades, ou seja, se não tivéssemos este volume de gratuidades, a passagem poderia estar congelada sem reajuste por mais tempo? Sim, Zori, porque veja bem, repetindo o que foi dito no início do programa, como se calcula o valor da tarifa? Quanto custa o sistema dividido pela quantidade de pagantes. Eu vou te dar um exemplo da lei que concedeu a gratuidade às pessoas de 60 a 64 anos. Não estou questionando aqui a lei, a validade dela, o interesse social dela, o mérito. Perfeito. Eu estou questionando, aqui estou te apontando o exemplo que eu dei ao jornal. O sistema perdeu, com a aprovação dessa lei, sem a indicação de fonte de custeio, que é obrigação de quem faz a lei, ela perdeu 150 mil pagantes mensais. 150 mil pagantes mensais. Essas pessoas pagavam para utilizar o sistema, pagavam pelo almoço e deixaram de pagar, mas continuaram almoçando. Então, acontece o quê? Se você fizer a conta de quanto a empresa vai arrecadar a mais para o sistema com um aumento de 25 centavos, somado ao que a prefeitura vai dar de subsídio, que já falamos aqui, é um montante aproximado de 600 mil reais. 600 mil reais, se você fizer a conta dividindo por R$4 para arredondar a passagem, 150 mil pagantes. Ou seja, esse valor que foi dado agora de aumento corresponde matematicamente ao valor que foi dado de aumento, ao que se perdeu de passageiro pagante na hora que se aprovou essa lei. Por isso que eu disse, olha, se essas pessoas continuassem como era antes da lei, se elas continuassem pagando a passagem, como acontece na maior parte dos municípios do país aí, alguns municípios, até como Porto Alegre, já retiraram essa gratuidade, porque entenderam que onerava. São Paulo vem discutindo isso. Tá? Teresópolis aqui chegou a abolir por um período. O que acontece? Se não fosse esse item da gratuidade, por exemplo, tá? Que será coberto com aumento de tarifa e com o subsídio, não precisaria aumentar o preço da tarifa. Porque quanto mais pessoas pagarem pela utilização do sistema e quanto mais esse sistema for otimizado, for enxuto, com a quantidade de ônibus exatamente necessária, com a quantidade de funcionários necessária para a sua manutenção, quanto menor o custo e maior a quantidade de pagantes, mais barata pode ser a tarifa. Não é interessante, olha, vamos cobrar uma tarifa de R$10. Não, isso não é interessante. É interessante que a conta seja equilibrada e que se cumpra o contrato, que permita os investimentos que a população cobra. Mas se você cobra melhoria, eu quero só ônibus novos, quero com ar-condicionado, quero com uma determinada frequência maior, isso tem um custo, que tem que ser rateado pela sociedade. Ou ter outra fonte de recursos, no caso, o subsídio da prefeitura. Evidentemente que é uma questão que chama atenção, embora não caiba discussão, porque é previsto na Constituição, a gratuidade no transporte coletivo, o que não se observa em relação à prestação de outros serviços públicos. No que se refere a água e esgoto, energia elétrica, limpeza urbana, telefonia, para citar apenas alguns deles. São serviços também prestados por concessionárias cuja composição societária é de caráter privado, particular, mas que não oferecem esta mesma gratuidade, independentemente do tempo em que você seja seu consumidor, seu assinante, não cabe este pedido. Entretanto, por uma prerrogativa prevista na Constituição, o transporte coletivo é obrigado a oferecer essas gratuidades e que não se resume... Na Constituição só existe a gratuidade
para os idosos com mais de 65 exatamente anos. Que eu ia pedir. As demais são municipais. O que eu ia pedir seu esclarecimento. Na Constituição, há previsão da gratuidade somente para idosos a partir de 64 anos. 65. 65. Sim. E as demais? São reguladas? Não, são no reguladas âmbito pelo município. Pelo município ou pelo Estado. No nosso caso aqui, o nosso sistema é municipal, então ele é regulado pelo município, que concede as gratuidades aí para os estudantes da rede pública uniformizados e em dias de aulas, e para os deficientes físicos e seus acompanhantes, que aí tem uma variação. Tem o deficiente físico crônico, um cego, por exemplo, é o deficiente para a vida toda. E tem aquele pessoal que tem a deficiência temporária, às vezes temporária, que pode ser revertida, entendeu? Mas também ali tem a gratuidade, às vezes, nesse período de tratamento. Mas lembrando que tudo isso é custeado pelo pagamento da passagem. Por hipótese, se não houvessem as gratuidades, ou seja, que todos os usuários pagassem pelo serviço prestado, a exemplo do que acontece em todas as demais concessões, qual seria o valor da tarifa? Olha, o nosso ticket médio, que é como a gente chama, o valor calculado hoje de quanto o sistema arrecada dividido pela quantidade de pagantes, está em torno de R$ 2,34. Tá? Então, a gente hoje arrecada, por passageiro transportado, em média, R$ 2,34. Eu acredito que com a necessidade do reajuste de tarifa que foi dado agora, que esse valor fosse aí para R$ 2,60 a R$ 2,70. Se todos pagassem com R$ 2,60 a R$ 2,70, você custearia todo o sistema. Ou seja, é uma questão prevista nesse acordo, porque o poder concedente, através dos recursos de um fundo de compensação tarifária, sim, irá subsidiar a diferença. Agora, ainda... Fique bem claro, ele não está subsidiando a empresa, ele está subsidiando a população pagante do sistema. Ele está subsidiando a própria sociedade. Não é para a empresa. A empresa ela é um repassador de recursos. Se você coloca mais um imposto, por exemplo, o ISS, ele é pago por quem paga a passagem e é repassado para a prefeitura. Entendeu? Outros impostos estão ali, são colocados. Então, a empresa, como operadora do sistema, o que ela faz? Ela arrecada, paga os seus fornecedores, paga os seus funcionários e paga os impostos que tem que pagar. E dentro disso sobra ali a margem prevista em contrato, deveria sobrar, não sobra, a margem prevista em contrato de retorno do capital investido. Tudo isso previsto dentro do contrato de concessão, dentro da fórmula de cálculo da remuneração do capital investido, que está contida dentro da fórmula de cálculo da tarifa. Mas há um questionamento de alguns vereadores do Poder Legislativo acerca da legitimidade do poder concedente em conceder não só o reajuste tarifário, mas o subsídio, considerando-se que não havia, segundo os senhores vereadores, parte do grupo, evidentemente, um instrumento jurídico que permitisse, que respaldasse esta tomada de decisão do poder concedente. E isso certamente causou bastante confusão, para ser bastante moderado também. Entretanto, houve um termo de ajuste de conduta firmado em setembro do ano passado. Sim. Ele tem validade? Tem validade, tanto que nós estamos cumprindo esse termo de ajuste de conduta, que deu origem à prorrogação por 1 ano. Discutem a questão da homologação ou não pela Justiça, mas o fato, Zuri, é que, juridicamente, ele é válido, tá? A empresa vem cumprindo todas as obrigações que assumiu dentro do TAC, vamos dizer assim. Previstas nesse TAC. Previstas dentro do TAC, estamos cumprindo, estamos operando todas as linhas, independente se a linha
viável ou não economicamente. Estamos transportando todas as gratuidades previstas em lei, todas as alterações que são feitas eventualmente de horário de frota são submetidas à apreciação do poder concedente, que emite lá o seu parecer e permite ou não. Então, a gente cumpre tudo aquilo que estava dentro do edital. E a Prefeitura vem fazendo ali a sua parte também. Então, consideramos esse contrato válido. Até porque somos cobrados, eu não quero polemizar aqui de forma alguma, mas as mesmas pessoas que dizem que nós não temos o contrato, volta e meia nos cobram. Olha, tem que ter mais um horário aqui, tem que atender isso. Olha, tem uma pessoa reclamando que o cartão de gratuidade não funcionou. Então, se eu não tenho o contrato, eu não tenho uma série de obrigações que estão ali. Entendeu? Então, não quero polemizar de forma alguma. A gente apenas gosta de esclarecer à população como as coisas funcionam. Então, é válido sim o contrato e nós estamos seguindo. Tanto que, mesmo com a defasagem, solicitamos o aumento à Prefeitura, entramos com ação na Justiça e tudo. Se eu não tenho contrato, poderia a revelia de todos ter aumentado o preço? Ou poderia eu deixar de transportar alguma gratuidade? Ou poderia deixar de rodar em alguma linha que é deficitária? Não, não se fez isso por quê? Porque se tem respeito à população, se tem respeito à sociedade, se tem respeito ao Executivo, ao Judiciário e mesmo ao Legislativo. Então, tem certas polêmicas das quais a gente não gosta de participar, a gente gostaria de dedicar o nosso tempo exclusivamente à operação da empresa, a buscar uma interação melhor com o usuário, buscar um atendimento melhor, poder ter mais condições de investir em frota, comunicação com o usuário e novas tecnologias. Agora temos obra na Estação Livre, é hora que nós temos de colocar ali totens para que a pessoa possa se informar. Olha, quando passa o próximo ônibus, ela possa fazer uma consulta dentro desse totem, ter painéis ali com informação. Nos pontos principais da cidade, como ali o ponto da Catedral, ponto da Nacional, ponto da Miele, ponto de Conselheiro, de Olaria, a gente tem um painel ali com informações também de horários, tem um aplicativo no celular, tudo isso demanda recursos, que dependem do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Preciso aqui, já nos acréscimos, dar ciência do seguinte comunicado que recebemos do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Nova Friburgo, cujo título tem a seguinte informação: Mobilização Geral dos Rodoviários. O Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Nova Friburgo, preocupado com a ameaça de cassação do Decreto 226 de 27 de julho, que promoveu o aumento da passagem dos ônibus para R$ 4,20, com isso possibilitando a retomada das negociações do dissídio coletivo de 2019, paradas desde março, e a manutenção dos nossos empregos, segundo nota do sindicato, vem convocar todos os funcionários da nova FAOL para a manifestação que será realizada em frente à Câmara Municipal de Nova Friburgo, no dia 20 de agosto, às 17 horas, também conhecido como amanhã. A concentração será na rodoviária de integração, às 16 horas, de onde sairão encaminhada até a Câmara Municipal. Rapidamente, isto posto, queremos ouvi-lo. Olha, isso me preocupa, porque é uma ação que o sindicato está tomando. Tivemos já informação de que haveria alguma movimentação, as pessoas realmente estão muito preocupadas, já visto o que ocorreu na quinta-feira da semana passada, e eu vou procurar me inteirar sobre isso, procurar até a direção do sindicato e conversar com eles diante aí do adiamento da votação. Parece que vai haver aí uma conversação maior, uma análise, pedir até ao pessoal que não faça, quer dizer, eu não tenho esse direito de pedir ao sindicato de exigir nada, eles são órgão totalmente independente, mas diante do que vem acontecendo da movimentação aí da própria Câmara, vou conversar com a direção do sindicato para ver se eles transformam esse ato, né, em alguma concentração, mas que eles conversem, que troquem ideias e tudo, uma coisa pacífica, ordeira, como sempre eu acho que deve ser. Eu acho que a democracia
pressupõe que você tenha o contraditório, Perfeito. que você reivindique os seus direitos e tudo, mas Perfeito. sempre dentro do maior respeito, da maior consideração, sem nenhum tipo de ofensa que às vezes um queira dirigir ao outro. Acho que aí se perde a razão. E o que você falou, a gente tem que trabalhar com a razão, não com a emoção. Muito obrigado pelo espaço e segunda-feira estamos aqui para o segundo tempo. Nós agradecemos a sua presença e o seu entendimento de levar informação para os usuários. A nota se encerra com a seguinte ordem unida. Diga não à cassação do decreto. Lute pelo seu salário e pelo seu emprego. Vamos fazer greve. Vamos dialogar. Me parece a melhor alternativa. Sem dúvida. Precisamos encerrar, já estamos nos acréscimos, mas retornaremos com a viagem de volta nestas tratativas com a direção da empresa responsável pelo transporte coletivo em Nova Friburgo, até porque entendo que falta informação nessa relação compulsória, nessa relação obrigatória, em que todos aqueles que precisam utilizar dos serviços públicos em nossa cidade precisam ter. É assim que iremos pacificar questões conflitantes em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.